Ok. Pronto, já começamos a gravação. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula. Espero que o pessoal possa chegar, mesmo que atrasado, mas chegue. A partir de agora, nós já estamos gravando aqui o nosso bate-papo, né? Tudo que nós falarmos... Opa, apresentação errada. Tudo que nós falarmos aqui na nossa apresentação vai ser projetada aqui para nós, né, em termos de slide. Como vocês podem ver, eu estou projetando aqui em tela cheia, então eu não consigo enxergar o chat, tá bom? Se alguém mandar alguma mensagem aí, aguarde um pouquinho que depois eu visualizo e respondo, tá? Então nós vamos falar hoje, né, sobre a nossa cadeia de suprimentos, dando continuidade, né, para a parte da cadeia logística, cadeia de suprimentos, que nós já vemos falando, né, nas aulas anteriores. E hoje nós vamos começar a trabalhar as áreas que ficam dentro da cadeia de suprimentos, né? Dentro da cadeia logística da empresa. A primeira área que nós vamos aprender é a área de compras, tá? Para que a gente possa entender, né, um pouco melhor como é que funciona a área de compras e qual é a função dela, quais são as responsabilidades do profissional de compras. Olá, olá. Boa noite. Você quer representar a igreja? Não na igreja, não mora. Ah, gente, quem está falando comigo? Tem um microfone aberto aí. Aí tem assim também, tá? Lá na Professor, em algumas situações tem como você ativar o mudo do microfone de algum aluno. Então, eu acabei de ativar o mudo do da Thalia, porque eu acho que ela não sabia que estava com o áudio ativo. Tá, Mas aí, qualquer coisa você pode clicar nos 3 pontinhos e ativar o mudo dela. tá bom, Quando acontecer um acidente desse, dela não falar nada e... tá bom. Será que ela já mutou agora? Senão eu faço isso agora já. Ah, não, eu acabei de fazer. Tá bom. Vamos lá então, gente. Vamos continuar aqui. Nossa apresentação. Ótimo. Então, como nós estamos falando, né, o objetivo é que a gente comece a compreender o funcionamento das principais áreas da cadeia logística dentro da cadeia de abastecimento, né, de suprimentos.
Olá, pessoal, voltei. Estão me ouvindo? Dá para ouvir. Ok, gente, caiu minha conexão aqui. Tem dia que é complicado, mas vamos lá. Vamos seguir novamente aqui. Muito bem, pessoal. Está aparecendo o slide para vocês aí. Para mim tá. Ok, o pessoal está aí. A Ed está aí ainda? Tô sim, dá pra ver. Tá bom. Então, eu não sei exatamente onde foi que parou a transmissão, né? Só recapitulando, nós estamos falando sobre as principais áreas da cadeia de suprimentos e nós vamos começar hoje pela área de compras, tá? Então, nós vamos relembrar que eu comentei com vocês na primeira ou na segunda aula a respeito do lema da logística, né? O lema da logística é esse, né? É colocar o produto certo, no lugar certo, na hora certa e ao preço certo, tá? Então, tudo aquilo que a logística faz é para que se consiga isso, né? E não é só para o cliente que se vê dessa forma, que a logística trabalha. O cliente é a ponta do processo. Mas em cada uma das etapas, né, quer seja na hora de comprar, quer seja na hora de produzir, na hora de armazenar, de utilizar uma embalagem, por exemplo, em todo o processo logístico, esse lema vai valer, tá? Então, o produto certo, no lugar certo, na hora certa e ao preço certo. Esse é o lema da logística, tá bom? Então, vamos relembrar, né, mais uma vez aqui o funcionamento da nossa cadeia logística, para que nós possamos entender exatamente de onde nós vamos começar hoje. Bom, todo o processo, toda a operação começa nesse carinha, né? Começa no consumidor, começa no cliente. Toda empresa, toda organização, ela existe para atender a demanda do mercado, para atender os seus consumidores. Se uma empresa não tem consumidores para o seu produto, a existência dela se torna desnecessária, né? Não faz sentido a existência dela. Muito bem, então vamos seguir a partir daqui. Apenas para que facilite a compreensão da gente, né? Um exemplo de onde é que nós vamos nos situar aqui na nossa cadeia logística. Vamos imaginar o seguinte, tá? Antes de eu falar o funcionamento, a projeção dentro da indústria, eu vou usar um exemplo de uma coisa cotidiana. Imagina que você está com vontade de comer algum prato, alguma coisa que você gosta, por exemplo, um pastel, alguma coisa doce, por exemplo, um pudim de leite condensado, uma lasanha, o que quer que seja que você queira, tá? E aí você, sentado, por exemplo, na sala, dá aquela vontade porque você viu alguma propaganda passando na TV, por exemplo, no celular, e aí você pergunta para alguém que está lá na cozinha, fala, fulano, tô com uma vontade de comer uma lasanha, tô com uma vontade de comer um pudim de leite condensado. Então, imagina que você perguntou para alguém, né, que vai fazer essa ponte para você. Tem alguma coisa disso na geladeira aí? Vou ficar na lasanha, que é mais fácil o exemplo, tá bom? Tem lasanha na geladeira aí, né? Vou verificar. Ele vai lá consultar o sistema, né? Vai olhar o estoque e vai verificar, olha, tem lasanha pronta no forno, né? Produto acabado, estoque de produto acabado. Tem uma lasanha pronta no forno? Não tem. Volta um estágio antes. Tem alguma lasanha assando no forno? Não, não tem. Tem todos os materiais, tem a massa, tem o molho, tem a carne, tem o queijo, tem tudo necessário para fazer uma lasanha no estoque? Se tiver, vamos providenciar a produção. Se não tiver, mesmo assim, vamos acionar o pessoal que faz a programação de produção. Tem todos os recursos ou não tem todos os recursos? Então, pessoal, então nós vamos produzir essa lasanha no sábado para o almoço, tudo bem? Fechou. Então programa aí. Se tiver tudo, beleza. Se não tiver, já faz uma listinha, anota tudo aí o que vai ser necessário. Então volta a informação. Anota todos os ingredientes, todos os materiais necessários para fazer essa lasanha.
Aí, no sábado de manhã, né, você assume a função do cara que vai comprar os materiais, comprar os ingredientes, né? Pega a listinha e vai com o dinheiro para o mercado fazer a compra dos ingredientes. Chegando lá no mercado, né, você compra os materiais, faz o pagamento, pega as sacolinhas, coloca no carro e transporta de volta para casa. Chegando em casa, você coloca lá as sacolinhas, por exemplo, em cima da mesa, em cima da pia. A pessoa, e aí, o que você trouxe? Vai lá e vai fazer a conferência, né? Vai fazer o recebimento do material. Vai ver se trouxe a massa certa, vai ver se trouxe o molho certo, confere tudo certinho. Bateu? Bateu. Então vamos levar a sacola lá para a despensa, lá para o armário, né? Movimenta. E agora vai guardar. Os perecíveis coloca na geladeira, os enlatados, os de longa vida coloca no armário. Então faz a armazenagem, né? Faz o estoque de matéria-prima, dos recursos necessários para poder fazer a lasanha. Depois, mais tarde, faz a produção, a fabricação da lasanha. Depois dela pronta, né? Prontinha lá no forno, você abre o forno, coloca, né? Transporta do forno para o cliente, a pessoa que vai consumir este produto. Então, a cadeia ela começa num cliente e termina num cliente, tá? Na indústria, essa escala funciona exatamente do mesmo jeito. Eu poderia utilizar esse mesmo exemplo para explicar, por exemplo, a produção de um equipamento eletrônico, de um celular, de um calçado, de uma roupa, de qualquer, absolutamente qualquer produto. Tá? Então, vamos imaginar que eu estou falando agora da fabricação de um tênis, tudo bem? De um tênis da Nike, um tênis de marca, por exemplo. Como é que vai funcionar na prática, né? Então, o consumidor, ele apresenta, né, o desejo, a vontade de adquirir um determinado tipo de produto com uma característica específica. E a Nike identifica esse gosto do cliente e começa a produzir. Mas como é que funciona? Ela identificou o desejo, né? A área comercial entrou, por exemplo, uma loja que vende tênis. Ela entra em contato com a área comercial da Nike, por exemplo, tá? Pessoal de vendas, né, da área comercial da Nike, e faz o pedido: olha, eu quero 1000 pares do tênis modelo X. O pessoal de vendas consulta o sistema, né, verifica no sistema se tem produtos prontos no estoque de produto acabado para mandar para o cliente. Se não tem no estoque acabado, está fazendo, está no estoque de produto em processo, está fabricando esses tênis deste modelo. Se não está fabricando, tem a matéria-prima suficiente, né, necessária para fabricar. E aí, quando não tem, não está pronto, ela já aciona o pessoal do PCP. Faz a programação e controle da produção, né? E o pessoal do PCP já verifica o que tem no estoque de matéria-prima, já faz a programação de produção. Nós vamos produzir este material, vamos começar a produção desse material segunda-feira da semana que vem, por exemplo. Quando o PCP faz essa programação no sistema, já programa a produção, essa informação ela vai aparecer para o pessoal de compras, que está precisando adquirir um determinado tipo de produto. Por exemplo, tem a borracha de fazer a sola, tem o tecido de fazer o corpo, mas não tem a linha de costura e não tem o cadarço, por exemplo, e o enchimento de espuma. Então, essas informações aparecem para compras. Compras entra em contato com o fornecedor, né, para fazer a solicitação, fazer a negociação. Então, esse fornecedor ele vai produzir este produto, depois ele vai ser transportado para a empresa, vai ter a conferência do recebimento para saber a quantidade, o modelo, a qualidade, o preço, todas as informações fiscais e físicas do produto. Aí descarrega do caminhãozinho, né, movimenta a carga, leva para dentro do estoque e armazena, no estoque de produto de matéria-prima. Depois, na segunda-feira da semana que vem, esse material ele sai do estoque e vai para a produção, para ser processado, para ser produzido. Depois de produzido, ele fica aguardando, né, embalado, prontinho, lá no estoque de produto acabado. E aí ele vai ser carregado num caminhão e vai ser enviado para o cliente. Tudo bem? Lembraram a cadeia logística, como é que ela funciona? Sim.
Ok, pessoal? Então, essa é a cadeia logística, explicada de forma básica, né? De forma bem superficial. E cada um desses desenhinhos, pessoal, cada um desses processos que nós vimos aqui, eles estão compreendidos dentro tanto da administração quanto da logística. A parte comercial de vendas, a parte do PCP e a parte de compras, elas são mais administrativas do que operacionais, tá? Elas envolvem mais a parte de planejamento, mais a parte de gestão. Já as outras áreas, né, a parte de produção, transporte, recebimento, elas envolvem também um pouco de atividade administrativa, mas a essência dessas áreas é operacional, tá? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Nós vamos dar uma olhadinha nas principais áreas aqui até o processo da produção. Que da produção para frente, vocês aprendem, se eu não me engano, com o professor Benildo, tá? Muito bem. Então, hoje, nós vamos começar a área de compras, né? Então, esse processo responsável de compras, ele entra em contato com o fornecedor a partir de uma necessidade da empresa, de uma necessidade da fábrica, de uma necessidade da área comercial, né? Aciona esse pessoal de compras e esse profissional de compras vai entrar em contato com o fornecedor e vai fazer todo o processo de negociação e aquisição dessa matéria-prima, dos produtos, dos serviços, de todos os recursos necessários para produzir, tá bom? Então nós vamos falar hoje, né, como nós vimos lá no começo, dessa área de compras, da atividade de compras, tá? O profissional de compras, né? Nós estamos acostumados a entender o processo de compra. Como é que funciona? Você vai no mercado fazer compra, por exemplo, você leva uma listinha daquilo que precisa para não correr o risco de esquecer, né? Se é uma quantidade grande de materiais, você leva uma listinha, vai seguindo a listinha, colocando os itens no carrinho de compras, depois você passa esses itens pelo caixa, paga, embala, coloca no carro e leva para casa. O que a área de compras numa empresa faz é parecido com isso. A diferença é a escala, a complexidade e o número de atividades envolvidas, tá? É claro que é um processo complexo, né? Não é um processo tão simples quanto é a aquisição na casa da gente. Então, é isso que nós vamos tentar entender hoje, mais ou menos, como funciona a área de compras, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver aqui uma lista, né, de atividades que são responsabilidade da área de compras. O pessoal de compras, eles fazem aqui o que a gente chamou de licitações, mas por licitações, entenda, né? A licitação ela é um termo utilizado principalmente para a administração pública, tá? Para a administração privada, serve licitações, mas é mais utilizado o termo comercial, né? Então, a realização das atividades comerciais, das atividades de aquisição, das atividades de compras, tá bom? Então, o pessoal de compras faz essa solicitação do produto no mercado. Então, você tem a necessidade de um determinado produto, o comprador ele vai fazer uma filtragem no mercado, vai procurar possíveis fornecedores para determinado produto, né? E uma vez que ele solicitou um orçamento para uma determinada empresa, essa empresa vai mandar a sua cotação de preços, ele vai fazer a verificação dessa cotação de preços, vai ver as condições de fornecimento, prazos, condições financeiras, condições comerciais. E uma vez tendo feito essa análise, passa-se para o passo seguinte, que pode ser a efetuação ou não da compra com aquela empresa. Alguns processos, pessoal, você demanda mais trabalho do que outros, né? Por exemplo, você vai comprar material de papelaria, lápis, borracha, caderno, folha de sulfite, toner, essas coisas para impressora. Então, como é que funciona? Olha, você solicita em 3 empresas diferentes de papelaria, eles passam o orçamento em cima da lista que você solicitou, você vê aquele que tem os melhores produtos e os melhores preços, faz uma negociação, fecha o pacote e manda. Resolveu o problema. Agora, quando você vai fazer uma compra de um item mais caro, você vai comprar, por exemplo, um caminhão para a empresa, você vai comprar uma máquina, um equipamento, vai comprar um lote de matéria-prima caro.
Então, nesses casos, você tem um processo de compras mais longo, porque não é só fazer o levantamento do preço, você tem que ver uma série de outras características da empresa que está fornecendo, condições comerciais mais aprofundadas, garantias e tudo mais, tá? Então, análise financeira, tudo isso tem que ser feito também pela área de compras. Então, depende da importância daquilo que está se comprando, tá bom? A negociação, né, para o fechamento dos contratos. Então, esse processo de negociação é uma das atividades fundamentais do pessoal de compras. Basicamente, nós vamos aprender, né, o processo de negociação em compras, nós vamos ver algumas técnicas de negociação que podem ser utilizadas aí, não só na área de compras, mas também na nossa vida como um todo, tá bom? Você pode aplicar essas técnicas profissionais em negociações que você faz. Você vai comprar um carro, vai comprar uma moto, vai negociar uma casa, enfim, aquilo que você tiver adquirindo, tá? A parte do cadastramento de fornecedores, então o banco de dados de fornecedores, quem controla é o pessoal de compras também, né? Esse cadastramento, esse manter atualizado esse hall de informações, que fornecedor fornece o quê, para o produto tal, eu tenho quantas opções e quais fornecedores aprovados para aquele produto. Então, tudo isso é importante que a gente tenha também controle na área de compras. Estudo do mercado, então você verificar, olha, o que é possível acontecer, né? Por exemplo, quando teve essa questão da chegada da pandemia, mudou-se totalmente a dinâmica de funcionamento de uma série de empresas. Você teve um fechamento de alguns negócios e esses negócios deixaram de fornecer matéria-prima para outras empresas. Então, você teve um desnivelamento de todo o processo operacional da indústria. E isso causou problema por alguns poucos dias. Depois, as coisas foram reabrindo, já foram voltando ao normal, né? Tanto que agora tem previsão até de crescimento do PIB. Mas, enfim, né? Ou uma regressão não tão significativa quanto se imaginava. Mas você teve uma mudança no comportamento do mercado. E acompanhar esse comportamento do mercado também é papel da área de compras, né? Tentar entender o que está acontecendo, o que pode acontecer. Se você tem, por exemplo, a chegada de um novo fornecedor, se você tem um fornecedor que pode estar com algum tipo de problema, ele pode vir a fechar e você está comprando dele. Então, tem que ficar muito atento a esse tipo de informação, porque ela pode representar problemas para a empresa que a gente trabalha, para o negócio. Desenvolvimento de novos fornecedores. Então, você compra hoje de 1, 2, 3, por exemplo. Você quer ter um quarto, um quinto fornecedor. Então, você solicita, por exemplo, uma amostra do produto que ele fornece, né? Isso é muito feito quando é matéria-prima, né? Do produto que você produz. Então, solicita uma amostra. Essa amostra vai ser processada num lote piloto, em laboratório, por exemplo, ou mesmo na produção, para ver como se sai esse material na produção, se ele pode ser aprovado como uma opção de matéria-prima. E aí você, uma vez feito, né, o teste, o produto está aprovado, então agora você começa a parte comercial, ver os relatórios contábeis desse fornecedor, para ver como é que está a saúde financeira dele. Então, todas essas etapas, elas são parte do trabalho da área de compras, né? A qualificação e validação dos fornecedores, como nós já falamos, né, já expliquei. O desenvolvimento de materiais, então a criação, aí, a sugestão, a possibilidade de, às vezes, ter um material substituto para um produto. Você consegue manter a mesma qualidade final daquilo que você está produzindo, mas aí com esse substituto você tem, por exemplo, uma redução de custo da matéria-prima, então você aumenta a sua margem, né? Então, quando é possível e é viável, vale a pena ser feito. Análise de valores, então, de tempos em tempos, é bom dar uma consultada nos valores das matérias-primas, as principais, né, principalmente, para que você saiba se você não está tendo, não está pagando mais caro, né? Se você não tem um fornecedor aprovado que está vendendo aquela mesma matéria-prima por um preço ou com uma condição mais interessante para a empresa. Então, também é responsabilidade da área de compras fazer essa sondagem, né? Temos também
a manutenção dos registros das compras realizadas, então o histórico de valores, condições comerciais, prazos de entrega, cumprimento daquilo que foi combinado, tudo isso também precisa ser controlado, precisa ser armazenado, precisa ser cuidado pela área de compras, porque esses registros eles são úteis em próximas negociações. Você pode utilizar, por exemplo, a informação da performance desse fornecedor para justificar o fato dele precisar fazer uma condição melhor para você. Então, ele falou que entregava em 2 dias, está entregando em 3. E isso está causando problema para você. Então, ou ele resolve, né, ou ele melhora, ou você vai substituí-lo. Então, você pode utilizar essas informações para aumentar o seu poder de barganha, o seu poder de negociação. O registro dos preços, né, e das aquisições dos diversos materiais. Então, todos os registros de negociação, o histórico daquilo que é comprado, o valor que se paga, isso é válido principalmente para os produtos principais, para as matérias-primas principais, pessoal. Você não vai ficar fazendo esse registro, por exemplo, de lápis e borracha, né? Quanto que eu pago de lápis e borracha? Menos que você trabalhe com isso, né? Que seja valor relevante para a empresa. Mas se é um valor irrelevante, não perca tempo, né? Cuidando de coisas de valor irrelevante, tá? O tempo que a gente gasta, ele é muito importante, então ele precisa ser investido em coisas que são relevantes para a empresa. E a manutenção do catálogo de materiais, né? A manutenção ali da árvore de produto, todas as informações de quais são as matérias-primas compradas de quem, quais são as quantidades padrão, lote de compra, valor por lote. Então, todas essas informações, elas são fundamentais para um bom trabalho na área de compras. Até aqui tudo bem, gente? Estão acompanhando? Opa, sim. Quem mais? Sim. Ótimo. Alguém aqui trabalha em empresa, conhece a área de compras, já tem experiência na área de compras? Alguém? Eu. Eu quem? Edis? Isso. Você trabalhou ou trabalha em compras, Edis? Eu tô auxiliando agora porque no negócio da pandemia a menina foi mandada embora, né? Teve corte de funcionários. E eu tô auxiliando em algumas partes na hora de falar com fornecedores, mandar e-mail, conversar, pedir orçamento, controlar o que chega, né? Sim, fazer conferência. Muito bem. Sim. Mas você faz o recebimento do produto também ou só pergunta, chegou tal coisa? Não, eu só pergunto. Eu tenho uma planilha online que o almoxerifado e eu tenho acesso. E eu também lanço as notas, né? Então. Tá certo. Então você tem o controle da chegada. Uhum. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos falar então um pouquinho das funções de compras, tá? Então, é que essa questão da aquisição de materiais, né? Quando a gente fala de qualquer atividade industrial, então você tem, por exemplo, está descrito aqui no texto, a fabricação de produtos, a operação de uma ferrovia, a administração de uma escola, de hospitais, de serviços municipais, independente de qualquer que seja a operação que você precisa realizar para que algum processo tenha continuidade, para que alguma coisa funcione, né? Inevitavelmente, você vai ter que fazer a administração dos recursos materiais e dos serviços necessários para que aquilo seja feito. Assim como você pode trabalhar com a ideia da escala da casa da gente, por exemplo, né? Olha, por exemplo, para fazer limpeza em casa, você precisa tanto de recurso material quanto de serviço. Você precisa de mão de obra e precisa de equipamento, de material para poder fazer a limpeza em casa. Na empresa, né, no setor público e no setor privado, qualquer uma das operações requer esses 2 itens, tá? Então, toda essa operação da área de administração de materiais, ela é feita com o objetivo de buscar eficiência na produção e nos serviços. Quando você tem, por exemplo, os recursos necessários,
você já tem um ganho operacional muito grande, né? Então, você dispor, como diz a logística, né, do produto certo, na hora certa, no lugar certo e ao melhor preço, você já tem um ganho operacional muito grande. E é claro que a falta desses produtos, a falta desses recursos, vai causar problemas para a empresa. Imagina que você está iniciando a produção de um determinado produto e está faltando uma matéria-prima que é necessária para fazer aquele produto. Você pode ter, se usa 100 matérias-primas para fazer um produto, e você tiver 99 e tiver faltando uma, você não consegue fazer. A menos que você entregue para o teu cliente um produto faltando peça, o que não é recomendável, né? Enfim, às vezes a gente vê isso acontecendo, né? O pessoal compra produto pela internet, quando chega está faltando o cabo de energia, está faltando a fonte, está faltando... Mas nesse caso, com certeza foi falha na operação, não é que não tinha a matéria-prima. Pelo menos eu quero crer nisso, né? Mas perceba que você já tem um prejuízo à imagem da empresa. Além disso, você tem um custo excedente, que você tem que reenviar um produto que está faltando. Então, isso aumenta o custo da empresa. Então, percebam que é fundamental que, através do controle da área de insumos, do processo de insumos, todos os recursos estejam disponíveis na hora certa, no lugar certo, ao melhor preço, né? E a gente precisa entender, pessoal, que isso também é importante, porque a área de compras, ela representa 50% ou mais dos custos de uma empresa. A maior parte dos recursos financeiros da empresa é gasta com compra de matéria-prima, de produtos consumíveis. Então, você tem de itens produtivos e não produtivos, né? Então, mais da metade do orçamento da empresa é gasto na área de compras, na área de aquisição de produtos e serviços. Então, demanda muito cuidado, muito zelo, muita atenção na realização dessa atividade, para que você possa ter uma assertividade maior, o máximo possível, né? Então, compras influencia diretamente na capacidade financeira do negócio. Uma compra errada, uma compra mal feita, pode comprometer todo o orçamento da empresa. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado, tá bom? A função de compras, ela requer, né, alguns princípios, né, algumas atividades. Então, você tem o planejamento e o acompanhamento dos processos, né, de compras, de aquisição. Então, veja só, é planejamento, realização e acompanhamento, né? Também tem o processo de decisão, tem a parte de pesquisa e seleção das fontes de suprimento, que são os fornecedores, como nós já vimos lá atrás. Tem o acompanhamento para assegurar que o produto será recebido no momento esperado. Então, não é só fazer o pedido e esquecer do mundo. Você tem que fazer ali um follow-upzinho, um acompanhamento, para saber se a coisa vai ser cumprida do jeito que foi combinada. Quanto mais crítico o processo, mais próximo tem que ser o acompanhamento, tá? Inspeção tanto da qualidade e das quantidades. Então, aí nesse já é o processo de recebimento, né? Quando você tem o recebimento, você precisa ter a informação de que foi tudo recebido do jeito que havia sido combinado que seria recebido. Então, combinou que vai receber uma quantidade, uma característica específica, tem que vir daquele jeito. E essa informação, ela vai ser passada pelo pessoal que está fazendo o recebimento. E, é claro, né, como exemplo disso, essa coordenação entre as áreas, entre os órgãos da empresa. Então, compras, ela conversa com o recebimento, ela conversa com o transporte, ela conversa com o PCP, ela conversa com o produto acabado, ela conversa com o controle de qualidade. Todas as áreas da empresa são clientes de compras, os clientes internos, né? Todas as áreas da empresa são clientes de compras. E compras dá suporte a todas essas áreas, nos produtos e nos serviços necessários para que essas áreas funcionem adequadamente. E quando essas áreas fornecem informação para compras, como, por exemplo, o recebimento, como, por exemplo, a produção, para saber se o produto chegou como foi combinado, se a qualidade estava correta, se quando foi utilizado estava exatamente como veio na amostra. Então, tudo isso necessita de acompanhamento, tá bom?
Então, na parte de almoxarifados, né, a parte do armazenamento dos materiais. Nós temos também um processo que impacta diretamente no trabalho de compras, que é o planejamento dos estoques, né? Esse planejamento dos estoques, ele interfere nas quantidades a serem adquiridas, na qualidade dos materiais, enfim. E todo esse processo, por sua vez, precisa do aval de finanças. Quando compras vai efetuar uma atividade, um processo que envolve, né, um vulto, uma quantidade de dinheiro representativa, é necessário que exista uma liberação, uma autorização do setor financeiro, tá? Para que você possa ter todo mundo trabalhando junto, né? Ninguém ser pego de surpresa, principalmente a área financeira, tá bom? Então, né, o órgão, né? A atividade de compras, ela mudou bastante ao longo dos anos. Antigamente, o comprador que trabalhava na empresa, quando ele precisava adquirir algum produto, ele pegava, por exemplo, as listas amarelas, folheava, né, por categoria, por assunto, por nome de empresa, encontrava o contato e entrava em contato com as empresas que estavam listadas na lista telefônica, né? E aí, a partir daí, ele realizava o processo, a atividade e tudo mais. Tudo por telefone, né? Não existia e-mail, os pedidos eram passados por fax. Com a chegada, né, com o advento da tecnologia, chegada de novas tecnologias, hoje você tem acesso a fornecedores baseados só na digitação do nome de um produto, da categoria de um produto. Aparece uma lista de fornecedores para que você possa entrar em contato, né? Os pedidos são passados instantaneamente via WhatsApp, via e-mail, via SMS, dependendo do caso. Então, percebam que essa evolução ela mudou bastante a forma de trabalhar do comprador. E é claro que essa dinâmica ela permitiu a esse profissional investir em mais técnicas, investir em mais ferramentas gerenciais, em mais mecanismos para aprimoramento dos processos. Então, uma coisa que as pessoas acham, pessoal, é que quanto mais tecnologia tem no segmento, menos as pessoas trabalham. Eu me lembro quando chegou o SAP na Tetra Pak, né? Foi uma coisa muito interessante, porque o pessoal que não sabia exatamente o que era o SAP começou a falar assim: agora a gente não vai ter mais nada para fazer na empresa, porque você vai chegar de manhã, vai ligar o computador, vai apertar um botão e o computador faz tudo, você não tem mais nada para fazer. Ô, coitado, que dó, né? Que engano, né? A tecnologia, ela livra as nossas mãos de atividades operacionais, mas ela ocupa a nossa cabeça com mais atividades intelectuais. Então, você parou de fazer operacional, parou de ter que preencher a mão, parou de ter que passar fax, parou de fazer diversas atividades operacionais, mas agora você ocupa o seu tempo com estratégia, com gestão, né? Fazendo atividades administrativas, gerenciais e estratégicas. Então, perceba que diminui o operacional, aumenta o intelectual. É sempre assim, né? A balança, ela nunca fica totalmente desequilibrada para um dos lados, né? Então, só acompanhando o texto aqui, com as tecnologias mais modernas, o avanço da área de informática, né? As novas tendências técnicas gerenciais, a demanda para contratação de executivos para gerenciar essa área aumentou bastante, né? E também elevou o critério para a seleção de profissionais da área de compras, tá? É mais exigido hoje. Uma série de conhecimentos, de experiências, de habilidades para o profissional de compras. Não basta mais ter uma rede de contatos. É necessário muito mais do que isso para ser um bom profissional na área de compras, tá? Então, o que faz, né? Baseado nessa nova tendência, nessas novas transformações, o que faz hoje um profissional de compras? No que ele precisa estar atento, né? No que ele precisa prestar atenção, além de fazer a aquisição? A própria questão da economia globalizada. Ela traz competição de nível global.
Se antes da globalização você tinha a competição local, a disponibilidade de recursos localmente, hoje, com a globalização, você tem a disponibilidade de recursos em nível global. Então, o profissional, ele pode comprar os insumos para a empresa basicamente em qualquer lugar do mundo, né? Isso dá poder de negociação, dá poder de barganha, aumenta os riscos, né? Mas essas opções, elas geram maior competitividade. E essa competitividade, ela é benéfica para o gestor, para a empresa em que ele atua, porque você tem aí uma competição por qualidade e por preço. Mercados cada vez mais internacionais, problemas sociais e econômicos, problemas políticos que afetam grandemente o suprimento de bens e de serviços, né? Nós podemos citar como exemplo a própria pandemia, né? Que afetou aí, como eu falei lá no início, as operações industriais, tá? As pessoas começaram a temer, né, que começasse a faltar produtos aí nas prateleiras dos mercados e até mesmo itens de primeira necessidade. Então, mercados internacionais, problemas sociais, econômicos e políticos afetam o suprimento da área, de todas as áreas da empresa e de todas as empresas. O preço de compra, né, deve ter um julgamento correto em todas as aquisições, em todos os processos comerciais. Você vai se guiar pelas informações básicas de preço e condições comerciais. E depois, qualidade do produto, né, e a performance do fornecedor. Então, preço, condições comerciais, qualidade do produto e a performance do fornecedor. Esses aspectos são fundamentais para que você possa fazer uma negociação mais tranquila em compras, tá? E é claro, né, acompanhar os preços, verificar como é que está a concorrência, se está tudo certo, né, com o fornecedor, verificar a saúde financeira do fornecedor de tempos em tempos. A gente consegue isso fazendo uma leitura, né, uma verificação de balanços patrimoniais, enfim, né, os relatórios contábeis que as empresas publicam aí periodicamente. Muito bem, então já sabemos mais ou menos o que o pessoal de compras faz, né? Só para fechar, então os fatores que nós listamos, né, eles têm por objetivo, todas essas atividades, essas responsabilidades, elas têm por objetivo garantir um fluxo no suprimento de materiais. Porque, como nós falamos, é necessário que exista esse fluxo para não ocorrer falta. Então, não pode faltar as matérias-primas para que não tenha prejuízo no operacional, não deixe de entregar o produto para o cliente, e isso vai afetar toda a cadeia, tá? Então, dessa forma, né, você vai atentar para todos os níveis operacionais, para todos os níveis de processo, para que você não corra o risco de ter nenhuma falha nessa parte de suprimento. Independente se é insumo básico, independente se é matéria-prima, se é serviço, independente se é contratação de algum especialista, né, de alguma prestação de serviço operacional ou gerencial. Muitas delas passam pela área de compras, tá? Elas também compras se responsabiliza também por contratação de serviços específicos para a empresa. Muito bem, pessoal. Espero que estejam me ouvindo aí, né? Já falei sobre isso, direta e indiretamente, mas só para a gente poder deixar registrado, né? Então, quais são os objetivos da função de compras? É garantir que os materiais e serviços exigidos sejam fornecidos nas quantidades corretas, com a qualidade adequada, no tempo desejado, né? No momento certo. E esse processo envolve, né, a compra de forma eficiente, seguindo os princípios éticos da profissão. Muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. A área de compras é uma área muito visada, né? Uma área onde ainda acontecem fraudes, então tem que ficar muito atento, muito esperto, tá? É garantir o suprimento nas quantidades e nos prazos adequados, criar e desenvolver e também manter fontes de suprimentos. O ideal é que você tenha uma gama de fontes de suprimentos para cada produto, para não ficar dependente de pelo menos de um único fornecedor, tá? Ideal é ter pelo menos 3, né? Mas a gente sabe que às vezes alguns produtos você fica dependente de um mesmo fornecedor. Isso é perigoso.
ter contato interno e externo com o mercado, então conhecer tanto internamente as áreas da empresa, os processos da empresa, os profissionais que atuam nessas áreas, como externamente, fornecedores, parceiros, concorrentes. Existem momentos em que um concorrente ele pode ser teu parceiro, né? Houve uma época que eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei na área de compras bastante tempo, e estava tendo falta de uma matéria-prima importada, né, que vinha da Inglaterra. E tinha um concorrente que ele utilizava essa mesma matéria-prima. Eu entrei em contato com o cara e falei, meu, você tem sobrando aí? Ele falou, cara, eu posso te arrumar um tanto X. Eu falei, serve, manda para mim. Eu te pago, né? Então, veja só que o concorrente, na hora da precisão, ele virou parceiro, né? Então, eu sempre digo isso, um concorrente, ele não precisa ser necessariamente seu inimigo, né? Um adversário não precisa ser inimigo. Então, feito isso, estabelecida essa ordem, né? Como é que fica as atividades de compras dentro desse universo da organização, dessa parte operacional? Você primeiro faz a administração da aquisição e depois a administração do fornecimento. A administração da aquisição, a parte comercial, entrar em contato com o fornecedor, coletar informações, solicitar amostra, desenvolvimento do fornecedor, marcar reunião, bater papo, ver preço, condição comercial, toda a parte da aquisição. E depois a administração do fornecimento. Acompanhar as entregas, ver se a entrega está correndo dentro daquilo que foi prometido, daquilo que foi combinado, se a performance do fornecedor está ok. Então, esse acompanhamento ele é fundamental para que você tenha bons resultados da sua área produtiva, né, em consequência aí do trabalho de compras, tá? E aí, pessoal, nós temos uma ferramenta que ajuda muito na área de compras, né? Nós vamos aprender a fazer alguns cálculos dentro dessa área de compras, vamos ter alguns exercícios operacionais de cálculos. Não agora, tá? Isso mais para frente. Mas só para vocês saberem, né, que existem algumas técnicas que são utilizadas na área de compras para que a gente possa determinar qual é a quantidade correta, qual é a quantidade adequada para você adquirir para suprir a sua demanda. E um desses cálculos que é utilizado é o que a gente chama de lote econômico de compra, né? O LEC, né? Lote econômico de compra. E ele é baseado numa formulinha linda. Olha só, esse é o lote econômico de compra, né? Você se baseia em algumas informações, né, de performance, de custo de armazenagem, de operações, tá? De preço do produto. E baseado nessa informação, você determina qual é o lote adequado para a compra de um determinado produto. Isso garante economia, garante redução de custos da parte da operação e ajuda muito, tá? Nós vamos aprender a fazer este cálculo, tá bom? Então, pensando, né, em compras, nós vimos como é que funciona. Agora nós vamos dar uma olhadinha nas versões que nós temos para funcionamento do departamento de compras. Existem basicamente duas estruturas, a estrutura centralizada e a estrutura descentralizada, né? Na estrutura centralizada, ela pode funcionar assim, em uma única empresa, num único local, você ter todas as compras, todas as atividades de compras centralizadas numa mesma área, no mesmo departamento. Então, quando isso acontece, o departamento de compras ele é responsável por adquirir desde o papel higiênico, né, desde o palito de dente, até a principal matéria-prima que a empresa consome. Absolutamente tudo passa por compras, tá? Você pode ter isso num único local, ou você pode ter uma empresa que tem a matriz e tem algumas filiais, e essa compra também é feita só no local. Por exemplo, só a matriz compra e distribui para as filiais. Ainda assim, é uma estrutura centralizada, porque é um único setor, é um único departamento de uma única locação que está fazendo a parte comercial. Mesmo que a distribuição aconteça para outros departamentos, para outras áreas, ou até mesmo para outras empresas, né, as filiais, é um departamento que compra e os outros se beneficiam dessa compra, tá? Já na estrutura descentralizada, você tem uma diferença, né?
a área de compras, o departamento de compras central, ele faz uma supervisão. Imagina que eu faço assim, então, ó, por exemplo, papelaria. Eu vou negociar, eu vou comprar a papelaria só com a Calunga. Então eu falo, ó, Calunga, eu vou consumir por ano 10 mil canetas, vou consumir por ano 5 mil caixas de papel sulfite. Então eu negocio um volume de compras grande e deixo disponível, né, naquele lugar, naquela empresa, falando, olha, eu vou consumir esse tanto por ano. Quanto você faz para mim? Percebam que é muito mais vantajoso você fechar a quantidade que você vai consumir no ano. A empresa que fornece esse material, ela já tem esse pedido garantido, porque você fecha um contrato de fornecimento com ela. Quer dizer, ela vai faturar tudo isso, ela vai receber tudo isso. Você tem a vantagem de conseguir negociar um preço melhor por causa do volume que você comprou, da quantidade que você comprou de uma vez só. Então, isso vai trazer vantagens para ambos os lados. E aí, o que acontece? Todas as vezes que uma área, que um setor ou que uma filial precisar de caneta, precisar de papel sulfite, precisar de lápis de borracha, não precisa pedir para você. Ele já faz a solicitação direto para o fornecedor, mas em cima daquele contrato que foi fechado. Então, se eu fechei que cada lápis vai custar 10 centavos, todo mundo que pedir lápis pede direto para esse fornecedor e ele fecha, por exemplo, um fornecimento semanal. Durante a semana, as pessoas vão passando os pedidos, os itens que necessitam, ele junta todo esse material, coloca numa van e faz a entrega na segunda-feira de manhã, por exemplo. Aí, ao longo da semana, tem outros pedidos, na outra segunda-feira, entrega de novo. Então, percebam que, dessa forma, o departamento de compras, ele centralizou a negociação, mas a operação dessas compras é descentralizada. Ok? Então, são dois exemplos, né, de como a compras pode funcionar centralizada ou descentralizada. Ambos têm vantagens e desvantagens, né? Então, algumas vantagens aqui da centralização. Melhor controle global. Se tudo passa por você, você tem controle de tudo. Sabe quanto compra, quanto paga, quanto gasta, quando entrega. Você tem controle de todas as informações. Economia de escala. Então, como você compra em grande quantidade, em maior quantidade, porque você está comprando para várias unidades, para várias outras empresas, por exemplo, você está comprando em maior volume, tá? Então, você tem poder aí, né, para trabalhar na economia de escala, né? Ganhar no preço, economizar. Você tem otimização no quadro funcional, porque como está tudo centralizado numa empresa só, numa unidade só, você não precisa ter uma área de compras em cada uma das empresas, então você está economizando com folha de pagamento, né? Está enxugando o seu quadro. Evita a concorrência interna entre compradores regionais, né? Quando você tem mais de um departamento na mesma instituição, então você tem empresa 1, empresa 2 e empresa 3, por exemplo. Você começa a ter disputa, né? Começa a ter disparidade, desencontro nos preços. Então, o cara da empresa A, da filial A, entra em contato com o fornecedor e fala, olha, estou precisando do produto tal, quanto você faz para mim? Ah, eu faço 10. Beleza. Daqui a pouco liga o outro da unidade B, eu estou precisando do produto tal, quanto você faz para mim? Ah, para você eu faço 12. Mas como assim? É o mesmo produto, na mesma região, para um faz 10, para o outro faz 12? Como assim? Né? Então, você começa a ter desencontro de informações, e isso gera problema, tá? Não só em base de dados, mas gera problema financeiro para a empresa também, né? E quais são as desvantagens, né? Aliás, perdão. Vantagens da descentralização, né? Vantagens da descentralização. Primeiro, autonomia funcional nas unidades regionais. Então, cada uma delas pede o que precisa quando precisa. É só solicitar, né? Ela não tem que pedir para você, ela pede direto para o fornecedor. Então, isso aumenta a autonomia, tanto dela, quanto libera você para cuidar de outras coisas mais importantes, né? Aumenta, então, a questão da flexibilidade, da sensibilidade para melhor. Então, solução de problemas, identificação de fontes de suprimentos, recursos de transporte e armazenagem da região. Então, você tem um aumento, né, nessa questão de você ter mais
versatilidade na questão de solucionar problemas, identificação de outras fontes de suprimento, tá bom? Torna tudo muito mais versátil, né? Uma resposta mais rápida às necessidades de aquisição emergencial. Então, não tem que ter todo o processo burocrático de solicita para a matriz libera a aquisição, volta a solicitação, faz o pedido. Não, é tudo muito mais rápido. A necessidade ela é atendida de forma direta, sem a necessidade de você ficar passando por estágios burocráticos, tá? E um melhor gerenciamento das suas funções, das necessidades de controle e dos processos de compra, né? Você fez uma negociação ampla, então agora você tem um controle maior, mais fácil. Todo mundo é informado de quais são os valores, qual é a tabela, quais são as condições. Então, todo mundo tem acesso à informação, fica mais fácil de você controlar os resultados. Certo, gente? Alô? Sim. Muito bem. Nós vamos falar depois, pessoal, sobre técnicas de negociação, tá? Então, nós entendemos hoje o que é a área de compras, o que faz a área de compras, quais são as atribuições, as responsabilidades, exemplos de atividades, de processos que acontecem em compras. E na nossa próxima aula, nós vamos aprender técnicas de negociação. Mas antes de nós aprendermos as técnicas de negociação, eu gostaria de ver com vocês, hoje, né, qual é a sua visão a respeito de compras. Você é um consumidor, você compra produtos, ok? Para que você possa subsistir, você compra produtos de uso e consumo para sua casa, quase com frequência, né? Você acredita que entende de negociação? Você se acha um bom negociador? Quando você vai comprar um carro, quando você vai negociar algum produto, você se considera um bom negociador? O que vocês dizem? Pessoal, falem comigo. Eu me acho, sim, uma boa negociadora, ainda mais que eu aprendi no departamento de compras quando é que a gente tem que chorar o desconto, né? Ainda mais quando a gente vai pagar à vista. Então, o desconto sempre, nem que seja 5%, 2%, mas R$ 2 que a gente economiza em alguma coisa já é um dinheiro, né? Certo. E lá temos uma tabela de compras que é uma tabela de descontos. Do percentual de descontos que a gente consegue dentro de um trimestre ou dentro de um mês, entende? Então, todo produto que a gente conseguiu comprar e conseguiu ganhar 5%, 10% de desconto vai para essa planilha. E no final do mês, no último mês que foi feito, deu 12 mil de desconto. Que legal. Muito Então, bacana. tipo, bem interessante porque vai controlando, né, cada... Agora, assim, é difícil o comerciante dar desconto assim, quando você chega chorando, assim. É difícil eles darem um desconto, né? Mas só se a gente levar algo a mais. Mas é difícil eles darem desconto num produto só, né? Ah, tipo, se você levar 2 blusas, então eu te dou um desconto de R$ 5, R$ 10. Mas é bem, bem E raro. técnica comercial também para aumentar o volume, né? Se você der desconto Sim. numa peça só, o cliente não tem um interesse pelo volume. Uhum. Muito bem. Hoje você está trabalhando onde, Edson? Na Alesco. Ah, legal. Muito bom. Muito bacana. Quem mais, gente? Quem se considera um bom negociador, um mau negociador? Justifica por quê, por favor. Vamos, pessoal. Fala comigo. Oi, Wesley, boa noite. Boa noite. Eu me considero uma boa negociadora, porque, bom,
eu tive que ter autonomia da minha vida muito cedo, então eu já tinha que me virar muito cedo, né? Certo. Então, móveis de casa, tudo, carro, tudo, peça de carro, peça de celular. Então, tudo eu negocio direto com o fornecedor. E nesse último emprego que eu fiquei 11 anos, então eu tinha um relacionamento direto com os fornecedores e também com os clientes, né? Então, Uhum. existia dois lados de negociação aí. Com os fornecedores para estar comprando a peça um pouco mais abaixo dos concorrentes, né? E aí vai muito isso que você falou, vai muito da quantidade que você vai comprar, da peça que você vai comprar, né? Porque depende muito disso também. E da quantidade que você costuma comprar, né? E Uhum. também com o cliente, porque o cliente também, muitas das vezes, quando ele chega na sua loja, ele vai te pedir um desconto também. E aí, dependendo do que ele compra, com a frequência que ele compra, se é um cliente fiel ou não, a gente também dá um desconto maior. Então, assim, eu me Sim. considero, né? Mas foi mais pela experiência mesmo dos anos que a gente vai adquirindo, né? Então, 11 anos Legal. empreendendo, mais outras funções que teve, e a vida pessoal, então, tudo dá uma englobada e dá uma melhorada, né? No quesito quando você vai comprar. O povo fala que é lábia para comprar, né? Lábia para vender, mas eu acho que não é muito isso. Não adianta você ter uma boa lábia e enganar a pessoa. O poder que você tem de ter um bom relacionamento com o seu cliente e com o fornecedor é realmente agindo na honestidade, sendo fiel ali na hora da compra. Então, Sim. se você tiver um bom relacionamento, eu creio que você consegue um bom desconto e consegue dar um bom desconto também. Legal, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Muito bom, minha querida. Excelente. A experiência conta muito, viu? Ajuda muito. Muito bem. Mais alguém, gente? Mais alguma participação? O pessoal tá animado, nem no chat, né? Que coisa. Então tá certo, gente. Amanhã nós vamos falar. Amanhã não, acho que é depois de amanhã, né? Nós vamos falar então sobre técnicas de negociação, tá? E vamos aprender aí um roteiro para que a gente possa negociar de forma profissional, né? Quando nós estivermos fazendo as nossas negociações, seguindo um roteiro, seguindo algumas técnicas, algumas estratégias para poder negociar profissionalmente, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Retomamos na nossa próxima aula falando sobre negociação em compras. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Mais ninguém? Não? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus